Fala pessoal, mais uma aula aqui, a gente está encaminhando o nosso curso para reta final, mas hoje a gente precisa falar de medidas cautelares, está aqui na sua tela. Pessoal, no exercício das atividades do tribunal, algumas medidas podem se tornar urgentes, sob pena de uma decisão demorada ter baixa eficácia. Imagina a seguinte situação, a gente tem um processo licitatório que a gente tem ali, por exemplo, um forte indício de direcionamento, forte indício de corrupção, direcionamento para uma empresa. A adoção de medidas preventivas, a adoção de medidas cautelares, é muito mais eficaz do que demorar, aguardar toda a tramitação do processo, acontecer toda a tramitação para poder tomar alguma decisão. Por isso que as medidas cautelares, são medidas preventivas, adotadas pelos tribunais de contas, para evitar danos ao erário e assegurar a legalidade dos processos administrativos. Então, as medidas cautelares você vai levar para a prova da seguinte forma. Elas podem incluir a suspensão de atos, a indisponibilidade de bens, tá bom? Ela também pode ter o afastamento temporário dos responsáveis e mais algumas outras que a gente vai falar aqui durante o nosso curso, beleza? Mas assim, tecnicamente, pessoal, a gente tem dois pressupostos para a concessão de medidas cautelares. Primeiro, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Em latim, fumus boni iuris, periculum in mora. Então, esses nomes, apesar de assustar um pouquinho, é só pensar o seguinte, fumaça do bom direito. É só pensar assim, onde há fumaça, há fogo. Então, tem como pressuposto a representação de demonstração de fortes indícios de ocorrência de irregularidade. Então, fumaça do bom direito. O perigo em demora representa a urgência da medida. Por quê? Se demorar muito a decisão, pode acabar acontecendo um dano grave, ou um dano de difícil reparação, ou a demora da decisão pode ter baixa eficácia se acontecer muito lá na frente. Então, esses dois pressupostos aí estão sempre andando junto quando a gente fala sobre medidas cautelares, fumaça do bom direito e perigo em demora. Beleza? Lembrando, medidas cautelares, a gente pode ter medidas cautelares, suspensão dos atos, indisponibilidade dos bens, suspensão do ato ou procedimento, decretação da indisponibilidade dos bens e, por fim, a gente também tem um afastamento temporário dos responsáveis. As primeiras questões que vocês irão encontrar estarão relacionadas a se o Tribunal de Contas pode ou não pode tomar decisões em medidas cautelares. E a gente tem, pessoal, que o STF já declarou que é constitucional o poder geral de cautela dos tribunais de contas. Então, o poder geral de cautela é um instrumento que permite tomar medidas para impedir ou cessar ameaças ao erário. Então, ela é prevista na Constituição Federal, na Lei Orgânica dos Tribunais de Contas, na nova Lei de Licitações. Então, leve isso para a sua prova. O poder geral de cautela do TCU é um instrumento que permite a atuação rápida para evitar prejuízos e defender interesse público, tá bom? A jurisprudência entende que é possível a expedição de medidas cautelares pelos tribunais de contas, com o objetivo de prevenir lesão ao erário e garantir efetividade das suas decisões. Então, bateu o martelo, não erre qualquer questão relacionada à jurisprudência. E é muito relevante essa ação precoce dos tribunais de contas. Então, a gente falou aqui do risco do direcionamento nas licitações públicas. A consequência da não intervenção precoce do Tribunal de Contas pode trazer dano ao erário, pode trazer a possibilidade da gente não ter uma licitação cumprindo a nova lei de licitações, as leis de licitações em geral. Então, é muito importante as medidas cautelares. Ela tem base
na Constituição Federal, na Lei Orgânica, na nova Lei de Licitações e outras leis por aí. E a gente considera aqui a teoria dos poderes implícitos, competência e execução do Tribunal de Contas para ter medidas cautelares no exercício de suas funções. Beleza? Então, quais são os pressupostos para a concessão de medidas cautelares? A gente viu fumaça do bom direito, periculum in mora. Importante também lembrar nas questões esses pressupostos. Beleza? E aí, pessoal, continuando aqui, deixa eu ir para o próximo slide. A gente tem aqui a definição de fumaça do bom direito no exercício do Tribunal de Contas quando se aplica as medidas cautelares. Então, a gente vai pensar sempre em fortes indícios de irregularidade. Pensa assim, beleza? Fortes indícios de irregularidades. Aí você vai conseguir acertar a questão de boa. Agora, quando a gente estiver pensando em perigo da demora, aí está relacionado à demonstração da urgência da medida. Por exemplo, a demora na decisão pode causar dano grave ou de difícil reparação. Então você vai ver, por vezes, questões relacionadas a isso, mas, assim, para guardar esse assunto, normalmente cai mais para a galera de direito. Você vai fazer ali concurso da área geral, provavelmente só vai saber se você sabe os pressupostos, mas vamos dar um exemplo aqui prático da fumaça do bom direito. Então, uma equipe de auditoria encontra evidências de manipulação nos critérios de avaliação de propostas em uma licitação, sugerindo o favorecimento de uma empresa. Esses indícios configuram a fumaça do bom direito. Já o perigo da demora, né? No caso de uma licitação para a compra de medicamentos, se houver indícios de superfaturamento, a demora na suspensão do processo pode resultar na compra dos medicamentos com preços excessivos, causando prejuízo imediato ao erário. Esse cenário a gente caracteriza como perigo da demora. Então a gente vai falar agora sobre os tipos de medidas cautelares. A gente vai falar agora do afastamento temporário do responsável, tá bom? Então a gente tem 3 medidas cautelares aí super importantes. Eu vou subir aqui para você printar já. Mas esse slide, pessoal, você pode mandar mensagem para mim. Entra lá no Instagram, Prof. Wilson Tavares Concursos, que você vai encontrar meu Instagram. Aí eu vou deixar um link para vocês, tá bom? Além disso, eu tenho um grupo no WhatsApp também que eu posso disponibilizar. Só me pedir lá. Meu contato está aí, só me pedir. Beleza? Mais os tipos de medidas cautelares: afastamento do responsável, decretação de indisponibilidade e suspensão do ato. A gente vai falar um pouquinho de cada aqui, tá bom? Pessoal, é importante a gente falar sobre afastamento temporário do responsável, porque ele pode ser determinado pelo Tribunal de Contas de forma cautelar se existirem indícios suficientes de que, se prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável vai poder ali retardar ou dificultar a realização de auditoria, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o ressarcimento. Beleza? Isso está tudo lá na Lei Orgânica, artigo 44 a Lei Orgânica do TCU. O artigo 44 da nossa Lei Orgânica do TCU é super importante, porque ele fala o seguinte, ó: no início ou no curso de qualquer apuração, o tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará cautelarmente o afastamento temporário do responsável se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. É muito importante esse artigo 44. Continuando aqui, pessoal, a gente vê que
o parágrafo primeiro fala o seguinte, ó, estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que no prazo determinado pelo tribunal deixar de atender a determinação prevista no caput deste artigo. A nossa lei orgânica traz que estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo tribunal, deixar de atender ao previsto no caput deste artigo, o artigo 44. Além disso, nas mesmas circunstâncias, lá do caput deste artigo, combinado ali com o artigo 60 e 61, decretar que no prazo superior a 1 ano, pode ocorrer ali também a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quanto considerados bastante para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. Então, pode ser que tenha o afastamento temporário, junto também com a decretação de indisponibilidade dos bens, que a gente vai ver daqui a pouco. Pessoal, é importante a gente saber que você pode ter o afastamento temporário do responsável, só que antes a gente pode ouvir esse responsável. Perceba que os prazos são diferentes, ó. A gente fala aqui, ó, artigo 276, parágrafo 2º, junto com o artigo 44. Se o plenário, o presidente ou o relator entender que antes de ser adotada a medida cautelar, deve o responsável ser ouvido, o prazo para resposta é até 5 dias úteis. Agora, a regra, a decisão lá do plenário, para adotar a medida cautelar, no caso de afastamento temporário é sempre do plenário, a competência. Então, o plenário decidiu pela medida cautelar de afastamento temporário do responsável. Aí, essa medida cautelar determinará também a oitiva da parte, para que se pronuncie em até 15 dias. Perceba que aqui, ó, são 15 dias corridos, 15 dias corridos, beleza? E aqui não. Aqui pode pedir para que o responsável seja ouvido. Se a medida cautelar ela acontecer, mas antes eles querem ouvir o responsável, aí são 5 dias úteis, tá bom? 5 dias úteis. Úteis. Isso cai muito em prova, hein? Isso aqui cai muito em prova, principalmente porque o artigo 276 está longe do artigo 44, aí o pessoal acaba esquecendo. Então, o tribunal ele pode estar agindo de ofício, por sugestão técnica ou a requerimento do Ministério Público. Está aqui no nosso artigo 44. Eu montei uma tabelinha aqui, pessoal, para a gente poder estudar, mas é só lembrar o seguinte, ó. A gente tem primeiro um exemplo prático. Então, o Tribunal de Contas identifica que o secretário de obras de um determinado município está direcionando a licitação para beneficiar uma empresa específica. Então, para evitar que o secretário continue interferindo nos processos licitatórios e dificulte a coleta de provas, o tribunal pode determinar o afastamento temporário dele do cargo até a conclusão das investigações. Antes de decretar essa medida cautelar, se a gente quiser ouvir a parte, a gente pode, né? Mas aí o responsável vai ser ouvido em até 5 dias úteis. Agora, determinou a medida cautelar, aí a gente deve ouvir a parte. E aí a gente tem 15 dias corridos. Beleza? Não erre isso durante a prova. E aí, a gente tem aqui, né? Definição do afastamento. Então, a gente tem aqui a definição de afastamento temporário, a situação que isso pode ocorrer e também quem tem a competência. A competência é do plenário. E não existe quórum qualificado. Por quê, professor? A legislação não prevê um quórum qualificado para a deliberação sobre o afastamento temporário do responsável. Então, assim, essa medida não possui quórum qualificado e ela pode ser adotada por maioria simples, tá bom? Maioria simples dos presentes na sessão de deliberação. E é importante também lembrar que, ao determinar o afastamento temporário, o tribunal poderá estar agindo de ofício, por sugestão de análise técnica e equipe de fiscalização ou a pedido do Ministério Público.
a requerimento do Ministério Público. Então, o afastamento ele pode ser determinado também no início ou no curso de qualquer fase da apuração. A qualquer momento durante o processo de fiscalização pode ocorrer no início também, beleza? Então, é importante saber que não existe essa pegadinha, não. Agora, só toma cuidado com o seguinte, a gente não deu exemplo aqui do secretário. Quem afasta mesmo não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele determina o afastamento. Quem efetivamente afasta o servidor de suas funções é a autoridade superior competente da administração pública. Então, eu preciso afastar o secretário. Quem vai afastar é o prefeito. O secretário de Estado, o governador. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas poderá determinar que o ministro de Estado afaste um servidor público do respectivo ministério. Pode, beleza. Quem vai afastar realmente? É essa autoridade. Agora, imagine se a autoridade ela deixe de atender a determinação do afastamento temporário. Aí ela vai responder de forma solidária. Então, tá aqui, ó. Deixou de atender, vai ser responsável de forma solidária. Beleza? É nesta linha que a gente tem que lembrar. Outro importante conceito aqui, deixa eu ver se eu coloquei ou não coloquei. Pessoal, o afastamento não é uma sanção, tá? É uma medida preventiva determinada pelo Tribunal de Contas. Beleza? Outra, quem vai realmente suspender é a autoridade. E se ele não cumprir a determinação, pode sim responder solidariamente. Então, ele vai responder de forma solidária. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Então, ele vai responder de forma solidária. Tá aqui embaixo, aqui. Deixa eu ver. Tá aqui embaixo. Tá vendo? Então, o Tribunal de Contas ele vai notificar a autoridade superior para cumprir a determinação e, se não cumprir a determinação, poderá responder solidariamente. Né? Vai responder isso solidariamente. Agora a gente vai falar sobre a decretação da indisponibilidade dos bens, que também é uma medida cautelar. Nesse caso aqui tem o propósito de impedir que o responsável se desfaça dos seus bens. Porque você vai querer o ressarcimento futuro se demonstrar que ele agiu de má fé, causou dano ao erário. E aí, você precisa ter uma medida cautelar para impedir que o responsável se desfaça dos seus bens. Então, se o responsável não tiver bem dos seus nomes, o Estado não vai poder cobrar o dano que eventualmente ele tenha ocasionado. Então, é importante também determinar aí essa medida cautelar em alguns casos. Então, para evitar esse tipo de comportamento, de sumir com o dinheiro, de passar para laranja, o Tribunal de Contas pode decretar essa medida cautelar de indisponibilidade de seus bens. Então, decretação da indisponibilidade de seus bens é a medida cautelar que impede que o responsável se desfaça dos seus bens. Então, quem tem competência é o plenário, prazo de até 1 ano, alcance bens suficientes para garantir o ressarcimento. Se essa medida cautelar ocorrer e quiser ouvir o responsável, 5 dias úteis. Se determina a medida cautelar, aí a gente vai ter a oitiva das partes e 15 dias corridos. Então, o que é essa indisponibilidade dos bens? É a medida cautelar que o responsável é impedido de desfazer dos seus bens. Quem tem a competência? O plenário. Qual é o prazo? 1 ano, o prazo máximo de 1 ano. E qual é o alcance? Bens suficientes para garantir o ressarcimento dos bens, tá bom? Então, um exemplo prático aqui, suponha que uma auditoria, em uma auditoria sejam encontrados indícios de que um gestor público desviou recursos de um contrato de obras públicas para a sua conta pessoal. Para garantir que esses recursos possam ser recuperados, o Tribunal de Contas poderá decretar a indisponibilidade dos bens do gestor, como imóveis e veículos, até a conclusão do processo. É isso aí, pessoal. Beleza?
Então a gente tem algumas jurisprudências aqui, ó. É possível a decretação da indisponibilidade de bens de particulares responsáveis pela administração de dinheiro de origem pública, se constatados de ilegalidade, ainda que eles também se submetam à fiscalização de outras instâncias administrativas. Então, uma jurisprudência aí que vai cair, aí vai contar uma historinha, vai falar que já teve, que estava rolando a fiscalização de uma instância administrativa e que o Tribunal de Contas não poderia decretar essa indisponibilidade, mas pode sim. Agora a gente vai falar sobre a suspensão do ato ou do procedimento impugnado. Por quê? A suspensão do ato ou procedimento impugnado, né, vai suspender um procedimento, é uma medida cautelar mais comum. Normalmente, é uma medida cautelar que ocorre praticamente toda semana. Vamos botar assim, toda semana tem uma suspensão de um ato, o procedimento impugnado. Só que olha que engraçado, ela não consta expressamente na lei orgânica do tribunal. Mas o seu funcionamento, pessoal, ela decorre pelo poder geral de cautela que o Tribunal de Contas tem. Então a gente tem várias outras competências constitucionais do Tribunal de Contas e uma delas é o poder geral de cautela. E aí, como a gente tem essa previsão constitucional do Tribunal de Contas de agir em determinados casos, inclusive os casos que envolvem corrupção, envolve possíveis danos ao erário, a gente tem essa possibilidade de suspensão do ato ou suspensão do procedimento impugnado. Então, será possível determinar a suspensão do ato até que, por exemplo, o Tribunal de Contas decida sobre o mérito da questão. Então, é muito importante a gente ter essa ideia aqui da suspensão do ato. Agora, a gente tem que lembrar, né? Por exemplo, essa medida cautelar, ela pode ser feita de ofício ou mediante provocação, ela pode ser feita com ou sem prévia auditiva da parte. Então, a gente tem essas medidas cautelares, sem estar em uma delas é a suspensão do ato, só que ela traz um pouco de dificuldade, porque na lei orgânica a gente não tem um artigo específico para a gente poder seguir. Mas, pessoal, vamos ver um exemplo prático que eu sempre gosto de trazer, né? Então, imagine que está em curso uma licitação para a construção de uma escola. E o Tribunal de Contas recebe uma denúncia de que o edital contém cláusulas que favorecem uma empresa específica. Então, para evitar que a licitação seja concluída e o contrato assinado, o tribunal poderá suspender temporariamente esse processo licitatório até que a denúncia seja apurada. Perceba que é uma medida cautelar, ela é adotada, por exemplo, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, lesão ao interesse público, risco de ineficácia da decisão do mérito. Então, a gente pode ter a suspensão do ato ou do procedimento nesses casos. Beleza? Então, quem tem a competência para determinar a suspensão de ato ou procedimento impugnado? Pessoal, aí aqui fica legal, né? Quem tem essa competência? Pessoal, a competência para suspender ato ou do procedimento impugnado, aqui é um leque maior. Então, guarde aí, ó. A gente tem o plenário, né? A gente também tem o relator e a gente também tem o presidente do tribunal. Então, a gente também tem o presidente do Tribunal de Contas. Então, a gente pode ter o plenário, o relator e o presidente do tribunal. Então, essa aí é um detalhezinho aí que é importante a gente levar para a prova. Isso aí é bem diferente dos outros, né? Que nos outros a gente via que era sempre plenário. Beleza? Então, é um importante ponto aí para a gente levar para a prova. Então, a suspensão do ato, do procedimento, em linhas gerais, ele vai estar ali, o pressuposto lá da fumaça do bom direito e perigo de demora. Ele é baseado na urgência, receio de grave lesão ao erário ou interesse público, risco de ineficácia da decisão. É importante
a gente saber esses pontos, né? Porque nesse caso aqui a gente está trazendo conceitos lá do regimento interno, tá bom? Então, quando está aqui regimento, é por causa que o regimento interno traz esses conceitos para a gente, beleza? E quem tem a competência é o relator, presidente ou plenário. E se concedida de forma singular, então imagina, o presidente ou o relator, ele faz a suspensão do ato. Aí deverá ser submetida ao plenário na primeira sessão subsequente para referendo. Então, o relator ou o presidente tomou essa medida cautelar, na primeira sessão vai ocorrer ele vai lá para o plenário. Então, toda vez que realizar despacho singular do presidente ou do relator, a medida cautelar será submetida ao plenário na primeira sessão subsequente. Então, é assim que a gente vai guardar, tá bom? Então, é isso que a gente vai levar para a prova. Então, medida singular concedida, não, medida cautelar concedida de forma singular, referendo do plenário na primeira sessão subsequente. Leve isso para a prova. Está lá, pessoal, no artigo 276, parágrafo 1º do regimento interno. É muita coisa para decorar. Por isso que a gente coloca aqui em formato de bizu, porque essa aula aqui é para a gente pegar o nosso bizu, né? Você entender conceitos, você buscar aquilo que é mais importante aí no seu regimento, tomar mais atenção sobre alguns pontos e ir aprofundando na base da leitura seca, muitas questões inéditas aqui no TEC, questões de concurso anterior. Mais uma vez, né? Eu estou relembrando vocês aqui, ó. Se der oitiva prévia, até 5 dias úteis. Após a concessão, 15 dias para manifestação. A revisão pode ser realizada a qualquer tempo por quem concedeu a medida cautelar. Se revista de forma singular, também vai ser submetida ao referendo do plenário na primeira sessão. Beleza? Pessoal, agora a gente vai falar de uma medida que é a solicitação do arresto de bens. Então, isso aqui é bem legal, né? É a solicitação do arresto de bens. Então, quando a gente fala sobre solicitação de arresto de bens, a gente não citou a medida como uma medida cautelar, uma vez que ela não é aplicada, mas apenas solicitada pelo tribunal. Então, não é uma medida cautelar propriamente dita. Ela vai ser solicitada pelo tribunal. Então, a decretação do arresto dos bens em si é uma medida cautelar, mas a competência para decretá-la pertence ao Poder Judiciário. Perceba que ela pertence ao Poder Judiciário. O que o Tribunal de Contas faz é só a solicitação. Poxa, olha como isso é importante, hein? Então, a gente viu as 3 medidas cautelares do Tribunal de Contas, porém, a gente também tem aqui um arresto de bens que é uma medida cautelar, mas que não está dentro lá das competências do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas só faz a solicitação. Quem realmente toma a decisão de decretação do arresto de bens, quem tem a competência para decretá-lo é o Poder Judiciário. Então, como que funciona? O plenário poderá solicitar, aí pode ser por intermédio do Ministério Público junto ao tribunal, a AGU ou aos dirigentes das entidades que sejam jurisdicionadas. O que ele pode solicitar? As medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito. Então é isso que você vai levar para a prova. Beleza? Então, a medida cautelar é adotada pelo Poder Judiciário. O procedimento, o tribunal solicita por meio do Ministério Público. A solicitação é dirigida à AGU ou alguma entidade jurisdicionada. Essas adotam medidas necessárias para a decretação dos bens. Beleza? Então, essa solicitação é super importante. O tribunal deverá ser ouvido sobre a liberação dos bens arrestados e sua restituição. Além disso, a gente viu aí que esse arresto de bens tem competência o Poder
judiciário. Então, para resumir toda essa aula, pessoal, a gente tem aqui, ó, as medidas cautelares. Olha, as medidas cautelares, elas são ações preventivas que são adotadas, né, pelo tribunal com o objetivo de neutralizar situações lesivas ao erário. Perceba que essas medidas cautelares, elas vão ocorrer quando? Quando nós teremos essas medidas cautelares. Olha, com o objetivo de neutralizar situações lesivas ao erário ou ainda situações que possam vir a obstruir o exercício de controle externo. Então, as medidas cautelares que podem ser adotadas pelo TCU. Aqui eu já vou falar de forma mais geral, resumindo tudo, tá bom? Então, é o afastamento temporário do responsável, que possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção. A gente também tem a decretação de indisponibilidade de bens do responsável, solicitação de providências para o arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, suspensão cautelar ou procedimento impugnado com ou sem prévia oitiva da parte. Beleza? Além disso, pessoal, o plenário, o relator ou, excepcionalmente, o presidente poderá, de ofício ou mediante provocação, determinar a suspensão cautelar do ato ou procedimento, paralelamente à adoção de outras providências. Em caso de urgência, fundação de receio grave lesão ao erário, fundação receio de grave lesão ao interesse público e risco de ineficácia de mérito. Beleza? Então, grave também aquela situação que eu falei para vocês relativa à oitiva, né? Então, se a oitiva prévia for realizada, o prazo para a resposta será até 5 dias úteis. Se a suspensão for determinada sem a oitiva do responsável, então o tribunal, né, a medida cautelar, deverá assinar o prazo de 15 dias corridos para que a parte se pronuncie. Beleza? Então, dessa forma, pessoal, a gente vai acabar nossa aula aqui. A gente vai continuar o nosso curso. Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, chama no like, que daqui a pouco eu volto. Valeu!